Fala galera do Coque, como é que vocês estão? Conforme combinado, estou aqui novamente para fazer aquilo que nós conversamos no começo da nossa semana, né? Dando continuidade a esse projeto semanal, de trazer algumas informações, algumas curiosidades, tratando do mundo da educação física, da atividade física, com uma perspectiva diferente, tentando trazer algumas informações que sejam úteis para a tua vida, para a tua qualidade de vida, sua e da sua família. Tá certo? Hoje o tema que eu vou abordar com vocês muito rapidamente é um dos esportes, uma das modalidades mais praticadas no mundo, que você que é meu aluno aí do COC, tanto de Assis quanto de Cândido Mota, já conhece, que a gente já trabalhou, que é o basquetebol. Eu sou um apaixonado, fui criado dentro de uma quadra, praticamente joguei basquete desde a minha infância, meus familiares todos praticaram basquete e confesso que sou muito apaixonado pelo basquete. Vou falar um pouco dessa história de amor que eu tenho com o basquete aqui e contar algumas curiosidades para vocês. Você sabia, por exemplo, que a expressão basquetebol é formada por duas palavras, basket e ball. Basquete quer dizer cesto e ball, obviamente, quer dizer bola, tá certo? É o nono esporte mais praticado no mundo. O basquetebol é um dos esportes mais populares. No Brasil, esse ranking ainda sobe mais, ele é um dos mais praticados. Tá? Dentro das nossas educação físicas, das nossas quadras, sempre tem alguém jogando basquete. Mas você sabe como é que o basquete foi criado? Você sabia que, por exemplo, a pandemia, que é esse momento que a gente está vivendo agora, tem a ver um pouco, se a gente for fazer um paralelo histórico com a criação do basquete? Vou contar para vocês. Em 1891, um professor de educação física canadense chamado James Naismith, que trabalhava a educação física num colégio norte-americano, né, em Massachusetts, mais especificamente em Springfield. Ele trabalhava muito beisebol e o futebol americano. Naquele ano, em 1891, foi um dos piores invernos que eles tiveram naquela região. E como o futebol americano e o beisebol eram realizados em locais abertos, com aquela nevasca, com aquele frio, ficava impossível. Daí o professor, para não perder a turma e não desestimulá-los, pensou num jogo que pudesse ser praticado indoor, ou seja, dentro de uma quadra, num lugar fechado, e que envolvesse mais pessoas, né? Que mais gente que pudesse jogar. Por exemplo, o futebol americano, ele muitas vezes achava agressivo, e nem todos praticavam com medo de se machucar. O mesmo acontecia com o beisebol. A bola é bem pesada. Então, o que esse cara fez, o professor pegou e inventou o basquete. No começo, para vocês terem ideia, o basquete era feito com cesta fechada, ou seja, cada vez que a bola entrava, parava o jogo, alguém tinha que ir lá e pegar a bola do cesto para continuar o jogo, né? Mas olha só, por que eu estou falando que tem a ver com a pandemia? Criatividade. O basquete nasceu de uma necessidade em um momento não tão fácil de lidar. E a minha pergunta para vocês, e aí, o que a gente tem criado? O que será que vai vir da pandemia? Quais são os jogos, quais são as perspectivas, quais são os resultados daquilo que a nossa criatividade tem colocado em prática? Vamos pensar nisso, né? Mas essa é a história da criação do nosso basquete, tá certo? No Brasil, ele chegou em 1896. Um americano que veio para cá chamado August Lois trouxe para o Brasil pela primeira vez uma bola de basquete e começou a ensinar os brasileiros, tá certo? Nas Olimpíadas, o basquete só começou ou tornou-se um esporte olímpico em 1936, em Berlim, nas Olimpíadas de Berlim. Tá certo? Você já deve ter ouvido falar também dos grandes expoentes do esporte, né? Quem é mais novo, e é o caso de vocês, provavelmente já ouviu falar do Michael Jordan, né? Já ouviu falar do LeBron James, que é o que está aí na moda, o Stephen Curry, o Kobe Bryant. Até o Magic Johnson e o Larry Bird, se você realmente gosta de basquete, você já ouviu falar. Mas você sabia que o Brasil tem muito craque de basquete? Tem muita gente boa do basquete? Por exemplo, o maior cestinha da história do basquete mundial, o recordista de pontos é um brasileiro. É o Oscar Schmidt. Se você fizer uma pesquisa rápida aí, você vai encontrar muita coisa legal sobre a história e a vida de Oscar Schmidt. Foi um dos maiores jogadores de basquete que nós tivemos. Para que vocês tenham ideia, um feito dele, além de ser um recordista de pontos, ele conseguiu ganhar dos Estados Unidos no Pan-Americano em 1987, lá dentro dos Estados Unidos. Ele venceu os Estados Unidos com jogadores
craques proporcionalmente ao que tem na NBA hoje, que é a Liga Norte-Americana, o Oscar, né, com seu companheiro Marcel e o resto do time conseguiram fazer essa vitória. Se você pesquisar esse jogo aí, vale a pena você assistir. Foi uma das maiores vitórias do esporte brasileiro. Muito legal. E não só ele, nós temos também a Paula e a Hortência. Você que nunca ouviu falar dessas duas figuras fantásticas, eu te aconselho a fazer. Vai atrás, pesquise quem foi Paula, quem foi Hortência. Um momento marcante do basquetebol feminino, né, no Pan-Americano também, em Havana, Cuba, ganharam na final de Cuba. O Fidel Castro estava lá e teve que se dobrar e se render a camisa verde e amarela, e essas duas jogadoras assim, simplesmente fizeram um jogo perfeito, né? Além de ser extremamente divertido, tem vários benefícios à prática do basquete. A melhoria cardiorrespiratória, né? Cardiopulmonar, você vai respirar melhor, você vai ter uma pressão arterial também mais controlada, você vai ganhar força, você vai ganhar velocidade, você vai ganhar impulsão, teu tônus muscular vai melhorar, a queima de caloria para você que quer manter o seu peso, coordenação motora e outras infinidades de benefícios que você pode conquistar através do basquete, né? E o basquete também tem uma coisa muito interessante que é o cinema, gente. Muitos filmes, muitos documentários abordam a temática do basquete. Eu vou deixar esse recado aqui, já terminando o vídeo para vocês, por ordem cronológica. Tá aí na quarentena, não tem o que fazer, pega essas dicas que eu vou te dar e assista, você vai ficar encantado. Em 1992 lançou um filme chamado Homem Branco Não Sabe Enterrar, ou Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Procure que você vai encontrar esse filme, é muito legal. A história você já imagina, né? Depois, em 1996, veio um filme chamado Space Jam, onde o Michael Jordan interagia com alguns personagens, alguns cartoons, muito legal também, vale a pena assistir se você ainda não viu. Mais recente um pouco, 2005, um filme chamado Coach Carter, vale a pena, corra atrás, uma história bem interessante. E as últimas duas dicas são de documentários. O primeiro é The Black Mamba, de 2011, que conta a história do falecido Kobe Bryant, né? Uma pena, uma perda para o esporte mundial, mas um documentário muito bacana, The Black Mamba. E por último, esse que está agora na Netflix, que é um lançamento, é fantástico, que conta a história, nada mais, nada menos do que do maior jogador de basquete de todos os tempos. Você sabe de que eu estou falando, Michael Jordan. Assistam The Last Dance, é a história vencedora do Chicago Bulls. Tá bom, galera? Semana que vem tem mais, eu venho com mais informações, mais dicas, curiosidades, para que a gente possa compartilhar e dividir os nossos conhecimentos, tá certo? Busque o conhecimento, cuidado com os atalhos, de preferência, vá andando. Grande abraço, fiquem com Deus.